Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Chamo-me Gibril Amilai, estudante da Universidade Licungo. Hoje daremos continuidade da aula anterior, onde estávamos a falar sobre economia aberta com o governo. Hoje vamos resolver um exercício prático que pede-nos para determinar o nível de rendimento de equilíbrio, consumo, poupança e o saldo orçamental. Então, se gostar do vídeo, por favor, deixe um like, subscreva-se no meu canal e comente sobre os conteúdos que gostaria de ver nos próximos vídeos. Então, vamos para o nosso exercício. Então, pessoal, temos aqui o exercício que nos foi dado. Então, para achar o nível de rendimento de equilíbrio, nós já vimos a fórmula na aula anterior, onde vinha aqui o rendimento é igual à demanda agregada. E a demanda agregada é igual ao consumo mais investimento mais gastos governamentais mais as exportações líquidas. Então, já temos os dados suficientes aqui todos para determinar o nosso rendimento de equilíbrio. Então, o rendimento será igual ao consumo mais investimento mais os gastos governamentais mais as exportações líquidas. Isto é uma economia de 4 setores, economia aberta com o governo. Então, nos lugares das variáveis, vamos substituir pelas respectivas funções ou valores. Então, ficamos com o rendimento é igual ao consumo. Temos aqui a função consumo, que é igual a 400 mais 0,75, que é a nossa propensão marginal a consumir, vezes o rendimento disponível. Então, mais o investimento é de 200, mais os gastos governamentais, que é de 100, e mais as exportações líquidas, N de X. Então, nós vimos a fórmula das exportações líquidas na aula anterior e dizemos que as exportações líquidas são iguais a... Então, teremos exportações líquidas, que é representado por N de X, é igual a exportação menos importação. Então, no lugar das exportações líquidas, vamos substituir por exportações menos importações. E exportação temos ali 80, e ainda menos as importações. Importações, temos aqui a função da importação. Então, o sinal negativo afeta toda a função de importação. Então, ficamos com 60 menos 0,1 vezes Y. E com a ajuda de uma máquina calculadora, vamos somar os termos independentes. Então, aqui temos o rendimento será igual a 400 mais 200, 600, mais 100, 700, mais 80, 780 e menos 60, ficamos com 720. E temos aqui mais 0,75 vezes o rendimento disponível. Rendimento disponível vimos na aula passada que é igual, nosso YD é igual ao rendimento menos impostos mais as transferências. Então, no lugar do rendimento disponível, vamos substituir diretamente. Então, ficamos com o rendimento disponível menos, temos aqui a função de imposto, então menos vai afetar toda a função de imposto, fica menos 70 e ainda menos 0,12 vezes o rendimento.
ainda mais as transferências. Transferências temos aqui de 50 unidades. Então, rendimento será igual. Então, vamos manter o 720 e vamos multiplicar o 0,75 por tudo que está dentro de parênteses. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, fica mais 0,75 vezes o rendimento, fica 0,75 vezes o rendimento. Então, o 0,75 vezes menos 70, isso dá-nos menos 52,5 e menos 0,75 vezes menos 12, 0,12, aliás. Então, isso dá-nos menos 0,09 vezes o rendimento. E ainda, o 0,75 vezes 50, isso dá-nos mais 37,5 e ainda isso menos 0,1 vezes o rendimento. Agora vamos agrupar os termos semelhantes. Então, teremos o 720 menos 52,5 e ainda mais 37,5. Isso dá-nos 705 e 0,75 é um termo semelhante, temos aqui o y e o y, então fica 0,75 menos 0,09 e ainda menos 0,1, isso dá-nos mais 0,56 vezes o rendimento. Então, vamos passar o 0,56 para o primeiro membro. Então, ficamos com rendimento menos 0,56 vezes y. Aqui está com um sinal positivo. Passando para o primeiro membro, vai passar com um sinal negativo. Ou seja, estava a adicionar, então passa a subtrair no primeiro membro. Então, igual a 705. Então, 1 menos 0,56. 1 menos 0,56. Isso dá-nos 0,44 vezes y, que é igual a 705. Então, 0,45 está multiplicado. Passando para o segundo membro, vai passar a dividir. Então, fica rendimento igual a 705 sobre 0,44. Então, 705 a dividir por 0,44, isso dá-nos rendimento igual a 1.602, vamos arredondar a 5 casas decimais, o nosso resultado, 5 casas decimais, então, 273. Então, assim determinamos o nível de rendimento de equilíbrio. Então, pede-nos também para determinar o consumo. Então, o consumo, já temos a função consumo lá em cima, que é consumo igual a 400 mais 0,75 vezes o rendimento disponível. Nós não temos o rendimento disponível, então temos que calcular o rendimento disponível. Então, fica rendimento disponível é igual
ao rendimento menos o imposto mais as transferências. Então, ficaremos com rendimento disponível é igual ao rendimento menos o imposto, a função imposto é de 70 e ainda menos 0,12 vezes o rendimento, porque o menos afeta toda a função do imposto e ainda mais as transferências, que é de 50 unidades. Então, neste caso, o rendimento será igual. Então, vamos fazer o y menos 0,12y. Isso vai nos dar 0,88 vezes o y. E 70, menos 70 mais 50, isso dá-nos menos 20. E o rendimento nós já calculamos aqui na linha anterior, só vamos substituir no lugar disso com o valor do rendimento que apanhamos na linha anterior. Então, ficamos com 0,88 vezes 272,3 menos 20. Então, usando uma máquina calculadora, 0,88 vezes 1602,273 e ainda menos 20, o rendimento disponível, e o YD, que é o rendimento disponível, será igual a 1390. Então, aqui tem, arredonda-se a 5 casas decimais, mas se formos a ver na máquina calculadora, o resultado deu, depois da vírgula tem muitos zeros, então não precisa arredondar, vamos deixar assim, 1390. Esse é o nosso rendimento disponível. Então, só pegamos o rendimento disponível, vamos substituir no lugar do rendimento disponível da função consumo, então assim acharemos o nosso consumo. Então, fica consumo igual a 400 mais 0,75 vezes 1390. Então, 1390 vezes 0,75 mais 400, isso dá-nos consumo igual a 1442,5. Depois da vírgula, depois do 5 tem muitos zero, então deixamos somente assim, 5. Arredondamos a 2 casas decimais. Agora vamos determinar o nosso saldo orçamental e a nossa poupança, aliás. Então, a fórmula da poupança, no primeiro vídeo sobre a determinação analítica do nível de rendimento de equilíbrio, nós vimos que a poupança era igual ao rendimento vezes menos, o consumo, né? Então, nesse caso muda porque aquela fórmula é usada somente para a economia fechada sem governo. Para a economia fechada com governo ou aberta com governo, usa-se o rendimento disponível menos o consumo. Então, a poupança será igual. O rendimento disponível nós encontramos 1390 e o consumo nós encontramos 1442,50 centavos. Então, a nossa poupança será negativa nesse caso, porque os nossos rendimentos são menores que os nossos consumos. Então, a poupança menos 1442,5 dá-nos menos 52,5. E o nosso saldo orçamental é igual ao imposto menos os gastos governamentais menos as transferências.
Então, saldo orçamental será igual. Então, no lugar do imposto, vamos substituir pela função imposto, que vimos na linha anterior. Temos aqui o nosso imposto é igual a 70 mais 0,12. Então, 70 menos 0,12 vezes o rendimento, menos os gastos governamentais, que eram de 100 unidades, e as transferências 50. Então, menos 100 e ainda menos 50. Então, o saldo orçamental será igual a 70 menos 100, isso dá-nos menos 30. Menos 30 menos 50 dá-nos menos 80, menos 0,12, que multiplica pelo rendimento. Rendimento nós encontramos 1.602,2773. Então, vezes 1.602,2773. Então, saldo orçamental será igual, vamos colocar numa máquina calculadora, menos 80, menos 0,12, que multiplica por 1.602,2773. Então, saldo orçamental é de menos 272,27. Arredondamos a 5 casas decimais, 8. Então, assim, chegamos ao final do nosso exercício de aplicação.